Muito obrigada. Obrigada à organização pelo convite. E hoje eu estou aqui, então, para falar um pouquinho sobre mitos e verdades sobre a digestibilidade de arroz e as ações da indústria no consumo. Na verdade, é um assunto que chama bastante atenção e eu resolvi dar uma resumida nele e falar de alguns dos fatores que influenciam na digestibilidade, como a mastigação, o processamento, o grau de cocção, teor de amilose, tamanho de partícula e o arroz com pericarpo colorido, que agora é a tendência, todo mundo quer consumir. Mas por que estudar a digestibilidade de carboidratos? Qual é a nossa motivação para esses estudos? Bom, primeiramente, no mundo tem mais de 2,1 bilhões de pessoas obesas ou com sobrepeso. Afunilando para o nosso país, o Brasil é o 5º país com mais obesos no mundo. Além da obesidade, doenças, diabetes é uma realidade. 17 milhões de brasileiros sofrem dessa doença. E obesidade e diabetes, elas acabam sendo precursoras de outras doenças, como a síndrome metabólica, que é a disposição da pessoa a sofrer doença cardiovascular, doença cardíaca, AVC. E, além dessa doença, tem os reflexos dela no dia a dia das pessoas, porque, além da pessoa estar doente, ela fica suscetível. Uma pesquisa americana, por exemplo, ela reporta que adolescentes com síndrome metabólica têm pior desempenho na escola. Por quê? Porque o adolescente está com sobrepeso, ele está doente, essa frustração acaba tirando a atenção dele, ele acaba não se concentrando tanto no que ele tem que se concentrar, que é na escola. Digamos que tudo está relacionado com o índice glicêmico. O consumo de alimentos com alto índice glicêmico, então, ele vai induzir a um alto nível de glicose no sangue e que vai ocasionar diabetes, obesidade e essa síndrome metabólica, essas doenças que são consequência. Uma maneira de reverter a situação é o consumo de alimentos com baixo índice glicêmico, que vai trazer um efeito benéfico à saúde, tanto para as pessoas que já têm diabetes, obesidade, como aquelas pessoas que não têm, para que seja uma maneira de prevenir essas doenças. Para entender como que a digestibilidade de carboidratos ela funciona no nosso corpo, eu trouxe aqui um resumo do nosso sistema digestório. A digestibilidade, então, ela se inicia na boca, quando nós colocamos o alimento para dentro, digamos assim. Se inicia com a mastigação, mistura do alimento com a saliva. Na saliva existem enzimas amilases e lipases que fazem uma primeira digestão do alimento. Vão quebrar aquelas moléculas de carboidrato a moléculas menores. O tempo de trânsito ele pode variar muito. Muitas vezes a gente come muito rápido. Eu brinco com a minha família que a gente engole os alimentos como um ganso. E esse tempo de mastigação é sugerido ser um tempo maior, mas ele pode variar de 10 segundos até 2 minutos, dependendo do tipo de alimento e do consumidor. Após a mastigação, o segundo grande passo da digestibilidade ocorre no estômago. No estômago, ocorre um processo mecânico e enzimático. Mas aquelas enzimas que estavam atuando lá na nossa boca, elas são inativadas lá no estômago, porque pela acidez do estômago, o estômago tem um pH em torno de 1 e 2, então as enzimas amilases elas não conseguem atuar nesse pH. Então, ocorre principalmente a digestão de proteínas, lipídios, mas a digestão de carboidratos, nessa etapa, ela não é realizada. O tempo de trânsito varia de 15 minutos a 3 horas, dependendo do tipo de alimento também que vai ser ingerido. Para a digestão de carboidratos, a grande
etapa do processo de digestibilidade é no intestino delgado. É no intestino delgado em que ocorre a quebra das macromoléculas, ou seja, é no intestino delgado que o amido vai se reduzir a açúcares e que vai ocorrer a absorção de glicose no nosso corpo. Além da quebra dessas macromoléculas, ocorre a absorção de nutrientes. O tempo de trânsito no intestino delgado varia de 2 a 5 horas basicamente, essa digestão ocorre pela ação das enzimas amilases para os carboidratos. O que não é digerido no intestino delgado vai para o cólon. O que vai para o cólon geralmente é fermentado pela microbiota presente lá no nosso cólon e vai ocorrer a reabsorção de água e a fermentação do alimento que não foi digerido ainda. Na etapa do intestino delgado, é uma etapa muito importante para a digestão de carboidratos. Por quê? Porque, segundo a literatura, a gente pode classificar os carboidratos, o amido principalmente, como rapidamente digerível, lentamente digerível e amido resistente. O amido rapidamente digerível, ele é digerido em até 20 minutos no intestino delgado. Amido lentamente digerível, entre 20 minutos e 120 minutos. E o amido resistente, mais de 120 minutos. Ou seja, esse amido ele não é digerido no intestino delgado, ele vai para o cólon e tem efeito de fibra. O nosso sistema digestório ele é muito complexo. Então, fica muito difícil fazer pesquisa com pessoas ou então com animais. Geralmente, se precisa passar por conselho de ética. E um sistema digestório de uma pessoa pode ser diferente do sistema digestório de outra pessoa. Para facilitar esse processo, tem se feito digestibilidade in vitro. Nós já temos feito no laboratório de grãos, onde a gente simula o processo digestório em um reator. Aqui está um exemplo, a gente utiliza um reator com a temperatura do nosso corpo, 37 graus, controla pH, controla a temperatura, e vai retirando alíquotas durante o processo de digestão. Nesse sistema de digestão in vitro, a gente simula principalmente o que acontece na digestão no estômago, em pH ácido. A gente faz um suco gástrico simulado, utilizando suco gástrico simulado e enzimas, pepsinas. E, posteriormente, a gente faz um suco intestinal simulado, com as enzimas que estão lá presentes no nosso corpo. Então, nessa primeira etapa, geralmente eu retiro 3 alíquotas, representando o que é liberado durante o processo de digestão no estômago, e, posteriormente, no intestino delgado. Quero ressaltar aqui, como eu mencionei no início da palestra, no estômago não há liberação de carboidratos. Então, geralmente, eu tenho uma curva linear no início, mas essa etapa é muito importante. Por quê? Porque o pH ácido e a pepsina vai atuar sobre as proteínas. E se atua sobre as proteínas, vai acabar facilitando a digestibilidade dos carboidratos posteriormente. Ou então, favorecendo o acesso. No intestino delgado, a digestão dos carboidratos ela ocorre de maneira muito rápida. Já nos primeiros 5 minutos, dependendo do alimento, pode ocorrer até 80% da digestibilidade. E esse é um grande desafio, a gente consumir um alimento que apresente uma baixa liberação de glicose. Outra maneira de expressar a digestibilidade é em percentual de amido resistente, de amido lentamente digerível e de amido rapidamente digerível. Diferentes metodologias para a quantificação de digestibilidade expressam de formas diferentes. Assim como a digestibilidade ela pode ser expressa como índice glicêmico, que é o que geralmente é utilizado em estudos com animais.
O índice glicêmico, então, ele pode ser classificado como baixo, quando é menor que 55, médio, quando está entre 56 e 69, e alto, quando apresenta mais de 70. O índice glicêmico ele está relacionado à velocidade em que o carboidrato é transformado em açúcar e vai para a corrente sanguínea. Então, esse dado é bem importante. O nosso arroz branco apresenta um alto índice glicêmico, por exemplo, e o arroz integral apresenta um índice glicêmico intermediário. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre a diferença entre arroz branco e o arroz integral. Mencionei para vocês que, durante a digestão in vitro, em laboratório, a gente simula apenas o que acontece no intestino delgado e no estômago. A gente pula a etapa da mastigação. Mas as nutricionistas geralmente nos dizem que a etapa da mastigação é muito importante. Será que ela é importante mesmo? Eu trouxe os resultados de uma pesquisa feita por Tamura nesse ano e que mostra exatamente isso, a importância da mastigação na digestão dos grãos de arroz. Eu tenho 4 figuras aqui: o grão intacto, o grão apenas triturado, o grão mastigado por 1 segundo e mastigado por 120 segundos. É visível a diferença no tamanho da partícula do grão. E, com certeza, se eu tiver uma digestão na boca inicialmente, o meu resultado lá na digestão do intestino delgado, no estômago e no intestino delgado, vai ser diferente. Então, esses pesquisadores fizeram a análise de digestibilidade in vitro, só propuseram esse passo, essa etapa na frente. Feita digestão oral, digestão gástrica e digestão intestinal. E o que eles observaram? Que os grãos que tiveram mastigação por 120 segundos, eles apresentaram uma digestibilidade muito mais rápida. Enquanto que o grão que foi mastigado apenas por um segundo teve uma pequena redução, mas essa redução não foi tão grande assim. E quando feita a digestibilidade dos grãos intactos, ela foi muito menor. A taxa de liberação de glicose inicial foi muito mais baixa. Então, nos grãos que estavam intactos, se eu consumir, eu vou ter uma taxa de liberação de glicose muito mais lenta, ou seja, eu vou ter uma saciedade por um período muito mais longo. Isso é bom ou isso é ruim? É muito bom, dependendo do que a gente busca, porque se é um atleta, por exemplo, o atleta quer um alimento que libere energia de forma rápida, ele quer glicose, ele precisa de energia para fazer exercício. Mas, para uma pessoa que tem diabetes, é interessante que essa taxa de liberação de glicose seja lenta. Eu trouxe uma imagem aqui mostrando o que acontece com os grãos durante a digestibilidade. Ele vai acabando, que perde a estrutura pela ação das enzimas. Aqui o grão está intacto, 1 segundo na presença de amilase, e aqui os 120 segundos na presença da amilase. Então, o grão acaba que ele fica muito mais exposto e a ação das enzimas lá no intestino delgado ela é muito mais rápida também. Agora, eu vou trazer um assunto que eu acho bem interessante, porque a gente sempre que escuta as nutricionistas falando, elas nos sugerem consumir arroz integral do que arroz branco. Mas aí a gente para comparar esses dois arrozes. A caloria, o valor calórico do arroz branco e do arroz integral, ele é muito parecido. O teor de carboidratos também é muito parecido. O que vai variar é proteína, que eu tenho muito mais proteína, mais gorduras e mais fibras. Como que um arroz integral tem mais gordura, ele pode ser mais saudável para mim? Tá certo isso? Quando comparo a relação entre o teor de amido resistente e o índice glicêmico,
O índice glicêmico aqui já começa a me convencer, no arroz integral ele é muito mais baixo do que no arroz branco, mas quando a gente compara lá com pão branco, pão integral, em massa alimentícia, principalmente, não tem tanta diferença. Por que será que o arroz integral é mais interessante, apresenta uma liberação de glicose mais lenta? O arroz integral, ele precisa de mais líquido quando a gente consome, ou seja, quando a gente vai mastigar, ele exige um tempo maior de mastigação. Só ali a gente já gasta um tempinho a mais, porque tem fibra. A redução do tamanho de partícula no arroz branco para o arroz integral, ela é muito menor. E quando chega lá no nosso estômago, o arroz integral ele tende a absorver água, absorver líquido. Então, o nosso estômago vai ter que secretar muito mais suco gástrico para que esse arroz seja digerido. Então, inicialmente, ocorre um efeito tamponante pela presença dessas fibras e dessas proteínas que vão absorver água. E isso está relacionado à taxa que o alimento vai ser liberado do estômago para o intestino delgado. Se ele leva mais tempo para baixar o pH, significa que o alimento vai passar do estômago para o intestino delgado numa taxa muito mais lenta. Então, esse é o principal diferencial. E aqui na curva, comparando o decréscimo do pH com o tempo, a gente pode perceber que as diferenças entre o arroz branco e o arroz integral ela é bem grande. Segunda diferença, concentração de sólidos solúveis. O arroz branco ele apresenta uma elevada taxa de liberação de glicose inicial e ela vai reduzindo com o tempo. Já o arroz integral, ele apresenta uma taxa linear, ou seja, essa taxa linear vai fazer com que haja uma liberação controlada de glicose durante a digestão. Terceiro fator, distribuição do tamanho de partícula durante a digestão. Conforme eu mencionei anteriormente, se a gente mastigar ao mesmo tempo um arroz integral e um arroz branco, a diminuição do tamanho da partícula não vai ser a mesma. O arroz integral ainda vai apresentar pedaços maiores, juntamente com a fibra. Essa fibra e esses pedaços maiores vão dificultar o acesso das enzimas e esse arroz ele não vai ser digerido na mesma taxa do que o arroz branco. A figura aqui mostra o arroz branco após a mastigação e aqui o arroz integral. E aqui a área que as partículas ocupam após a mastigação, ou seja, eu tenho uma área superficial muito maior no arroz branco do que no arroz integral, o que acaba favorecendo a maior digestão do arroz branco. Há uma grande influência na viscosidade, porque quando a gente ingere um alimento que tem bastante fibra, a tendência é absorver água. Essa absorção de água das fibras ela vai fazer com que aumente a viscosidade. E o aumento da viscosidade vai dificultar o acesso das enzimas a esse material. Outro fator que pode estar relacionado à viscosidade é o tamanho da partícula. Como eu tenho partículas maiores, ela vai acabar interferindo na digestão. E como consequência, como resultado de todos esses fatores que eu expressei para vocês, o pH, distribuição de liberação de sólidos solúveis, viscosidade, tamanho da partícula, a gente tem que, lá no arroz branco, à medida que o arroz passa do estômago para o intestino delgado, ele vai entrando no intestino delgado e já vai sendo transformado em glicose. Enquanto que o arroz integral, ele leva um tempo maior, ou seja, ele tem um tempo muito maior de trânsito para ser absorvido, e esse tempo maior de trânsito vai dar um pico glicêmico muito mais baixo quando comparado com o arroz branco. Outro fator que sempre chama atenção, que a gente ouve falar de vez em quando, e a gente não sabe se é verdade ou não. O grau de cozimento do arroz influencia na digestibilidade? Vamos ver. O
trabalho também feito por Tamura, em 2015, mostra essas diferenças. O arroz não cozido, ele apresenta uma taxa inicial de digestibilidade muito mais baixa, quando comparado ao parcialmente cozido e ao totalmente cozido. Ou seja, essa taxa inicial de liberação de glicose é que vai dar o pico glicêmico e a velocidade em que o arroz vai ser digerido e em quanto tempo que a gente vai sentir fome novamente. O que é interessante também é que o arroz cru, ele apresenta no máximo 50% de digestibilidade, enquanto que o arroz parcialmente cozido e totalmente cozido em torno de 80 a 85% de digestão ao final dos 120 minutos. Mas aí vocês podem perguntar, mas Rosana, quem que vai consumir arroz cru? Bom, hoje já tem uma série de shakes e alimentos para quem faz exercício que possui farinhas integrais, farinhas que são pré-gelatinizadas, que podem ser encaixadas aqui nesse tipo de alimento. Uma das razões de ter uma menor digestibilidade, esse arroz não cozido, é que ele atua no nosso corpo como fibra, se ele não é digerido. E a fibra, quando em contato com a água, ela vai absorver líquido. Essa absorção de líquido vai aumentar o tamanho da partícula e vai fazer com que dificulte o acesso das enzimas e, consequentemente, tenha uma menor digestibilidade. Então, eu mostro aqui que o tamanho da partícula após a digestão ele aumenta no arroz cru, enquanto que no arroz parcialmente cozido e totalmente cozido ele diminui, porque no arroz cozido o arroz está flexível, a porosidade dele é muito maior, então, com os movimentos peristálticos do nosso estômago, do nosso intestino delgado, ele acaba sendo reduzido o tamanho da partícula. Eu trouxe uma figura da parede do arroz cru, do arroz parcialmente cozido e do arroz totalmente cozido antes do processo de digestão e após o processo de digestão. No arroz cru, a estrutura do grão ela é muito compacta, o que dificulta o acesso das enzimas. Uma vez que o arroz ele vai sendo cozido, essa estrutura ela vai se abrindo. Até que no arroz totalmente cozido, ela fica muito mais aberta. E após a digestão, o acesso das enzimas no arroz parcialmente cozido e totalmente cozido é muito maior. Tanto que a gente pode ver uns buracos aqui entre a estrutura do arroz cozido. O que sobrou aqui é a parede celular, que é composta por celulose e hemicelulose. Mais um resultado aqui entre diferenças entre o arroz cru e o arroz cozido. Notem que o mesmo arroz cru, ele apresenta em torno de 20% de digestibilidade aos 20 minutos, até os 20 minutos, que é o amido rapidamente digerível, e quando cozido, em torno de 75% de digestibilidade. Ao final do processo dos 120 minutos, apenas 40% do arroz é digerido quando cru, enquanto que, quando cozido, esse valor duplica, vai para mais de 80%. Há uma grande diferença entre os tipos de arroz. Essa diferença pode se dar ao teor de amilose e as características do arroz em si. Por exemplo, o arroz integral, eu já mencionei o porquê que ele apresenta uma menor digestibilidade, mas aqui o arroz parboilizado, por exemplo, ele apresentou uma maior digestibilidade. Por quê? Porque ele já sofre um tratamento térmico. Inicialmente, esse tratamento térmico vai facilitar o acesso das enzimas durante o período de digestão. Aqui eu trago o comportamento durante a digestão. Notem que o arroz integral ele
tem uma curva quase que linear, e conforme os tipos, o tipo de arroz, essa curva vai sendo maior ou menor, e o arroz parbolizado, como eu mencionei anteriormente, ele apresenta uma liberação de glicose muito mais alta, ou seja, o pico, o índice glicêmico dele é muito maior. O teor de amilose, ele é um dos grandes fatores que influenciam na digestibilidade. Tem vários trabalhos que mencionam que o teor de amilose ele está intimamente relacionado com a digestibilidade. Uma vez que a gente aumenta o teor de amilose, a gente aumenta o teor de amido resistente. Nessa figura eu mostro que o acesso das enzimas nos grânulos de amido wax, a agressão das enzimas é muito maior quando comparado aqui no arroz com alta amilose. Então, à medida que a gente aumenta o teor de amilose, a gente diminui a digestibilidade. Aqui é bem visual a porosidade dos grânulos após o processo digestivo, e este vai diminuindo conforme a gente aumenta o teor de amilose. Estudos também mostram que há uma relação entre o teor de amilose e fibra dietética. Por quê? Porque o amido que não é digerido lá até os 120 minutos, no intestino delgado, ele vai para o cólon. Lá no cólon, ele tem papel de fibra. Só que o amido resistente no nosso cólon, ele tem um pequeno diferencial das fibras que estão lá também presentes no arroz. Por quê? Porque no processo de fermentação do amido resistente, há uma maior produção de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta, como ácido butírico e isopropílico, eles já são comprovados por ter influência no bom funcionamento da nossa flora lá do cólon, mas também doenças relacionadas à saúde, como anticarcinogênicas. Outro fator bem interessante do teor de amilose é a retrogradação. Estudos mostram que a retrogradação diminui a digestibilidade, reduz o pico glicêmico do amido. Então, quanto maior o teor de amilose, maior vai ser a retrogradação, e se a gente utilizar a retrogradação a nosso favor, a gente pode ter uma digestão muito mais baixa ou uma taxa de liberação de glicose muito mais baixa. Aqui eu aproveito para ressaltar, esse dado aqui é um arroz que foi feita a digestibilidade logo após o cozimento. Aqui, ó, nos 5 minutos no intestino delgado, o arroz recém-cozido ele apresentou 80% de digestibilidade, enquanto que o retrogradado apresentou em torno de 60%. Essa digestão ela foi aumentando, teve um grande pico glicêmico, mas no amido retrogradado eu tive um máximo de digestibilidade de 70%, enquanto que no recém-cozido ela foi muito maior. Aí vocês podem me dizer, mas então, Rosana, o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar meu arroz, vou deixar ele na geladeira, amanhã eu como. O problema é, quando a gente reaquece esse material, com a retrogradação, ele tende a voltar à sua estrutura original. Mas quando a gente reaquece, essa estrutura tenta voltar ao original, mas ela não consegue voltar ao todo. Essa estrutura ela não vai estar compacta. Quando a gente reaquece, a gente consegue destruir ainda mais essa estrutura. E trabalhos já mostram que com o reaquecimento, a gente consegue aumentar a digestibilidade desses grãos. É interessante, eu estive no Japão esse ano, e lá o sushi ele é consumido gelado. Então, os japoneses, que são grandes consumidores de arroz, eles conseguem utilizar esse diferencial a favor deles. E aqui eu trago o arroz com pericarpo colorido, que é uma das
dos assuntos do momento, a gente vê no mercado que é um produto com um valor agregado muito grande, mas que tem chamado a atenção dos consumidores, porque eu vou preparar um produto diferenciado em casa, dizem que tem efeito benéfico à saúde, mas não se sabe muito bem de que forma que isso vai ajudar na saúde do consumidor. Então, o arroz com o pericarpo colorido, ele é consumido de forma integral. Então, já vem ao encontro do que eu reportei lá no início sobre o consumo de arroz integral, que a digestão é muito mais lenta. Aliado a isso, ele tem um elevado teor de vitamina, ferro e antioxidantes, os compostos fenólicos lá que a Jéssica mencionou. Esses compostos fenólicos, esses compostos antioxidantes, eles têm uma propriedade bem interessante, que eles ajudam a inibir a atividade das enzimas amilases ou reduzir a atividade. Então, além de eu estar consumindo um produto integral, que já vai me fornecer uma menor digestibilidade, eu ainda tenho a ação desses compostos fenólicos que vão ajudar na redução da digestibilidade. Muitos trabalhos mencionam isso, mas eu não consegui trazer nenhuma curva de digestibilidade de arroz com pericarpo preto, por exemplo, para mostrar para vocês. O que eu encontrei foi um trabalho bem interessante, em que os autores utilizaram farinha de arroz, a fibra, eles poliram o arroz preto, e o extrato fenólico derivado dessa fibra, do arroz preto. Eles aplicaram em farinha de trigo, numa proporção de 10%, 20% e 40%. E os resultados foram muito interessantes. Quando eles aplicaram 40% de farinha de arroz na farinha de trigo, a liberação de glicose passou de quase 300 para 210, 220. Só com a adição da farinha de arroz. Quando eles aplicaram a fibra resultante do polimento desses grãos, a diferença foi muito maior. A farinha que apresentava 270 miligramas por grama de glicose passou a ter 160 gramas por miligrama de liberação de glicose. Então, notem que com a adição de uma fibra, de um composto fenólico, a gente vai estar conseguindo reduzir quase que pela metade a taxa de liberação de glicose, o que, se um pico glicêmico tivesse um material que tivesse um alto índice glicêmico, poderia passar como um médio índice glicêmico. E quando adicionado o extrato fenólico, que tem uma concentração muito maior de fenólicos, pode-se observar que os resultados foram ainda maiores, onde passou de 260, 270 miligramas de glicose lá para 160. Então, além de o arroz ser, quando consumido em sua forma integral, esses compostos auxiliarem na digestão, eles podem ser, então, aplicados para elaboração de outros produtos. Eu acho que isso é uma linha de pesquisa bem interessante que nós lá no LabGrãos temos que começar o quanto antes de investigar, porque dados de arroz do Japão, da Indonésia, de outros lugares, já se tem, mas os nossos ainda não. Com base no exposto, eu tenho uma pergunta. De que forma que essa informação de digestibilidade pode afetar o consumidor? E a indústria? Vocês já imaginaram para um consumidor que tem diabetes, por exemplo, que interessante não seria estar lá na embalagem de arroz, contém baixo índice glicêmico, ou contém médio índice glicêmico, ou então o valor do índice glicêmico que aquele produto apresenta? Ou então um produto com uma baixa liberação de glicose? E a indústria, se ela adicionasse essa informação na embalagem, no rótulo, será que ela não poderia estar agregando valor ao produto dela? Aqui no Brasil não existe, mas
na Austrália, a gente já tem um exemplo deste produto, o Dongara Rice. Ele é um arroz com baixo índice glicêmico e a Sunrise apelou de todos os modos para divulgar que esse arroz é bom. A gente pode observar aqui na embalagem do produto que ele apresenta de 3 maneiras diferentes a mesma informação. Produto com baixo índice glicêmico, liberação de energia controlada e ajuda você a estar cheio, saciado por um tempo muito maior. Então, 3 maneiras de colocar essa informação na embalagem para chamar a atenção do consumidor. Que consumidor que olharia uma embalagem dessa, que tivesse algum problema de saúde que não iria comprar? Ressalto que o valor desse produto tem pouca diferença de um arroz normal, um arroz branco normal lá na Austrália. Além disso, a empresa tem no website os detalhes do produto. O que esse produto tem de diferencial dos outros produtos que faz com que ele seja melhor para incentivar o consumidor a consumir. Então, fala que é um produto produzido na Austrália, que combina com tudo. Eles têm um marketing para fazer com que chame a atenção do consumidor. E eu acredito que é isso que a gente procura. Nós, consumidores, estamos cada vez mais exigentes. E quando se trata de saúde, a gente não se importa em pagar um pouquinho a mais. Se a gente sabe que vai ter algum efeito benéfico à saúde. Daqui a pouco, essa informação adicional não vai trazer um custo tão maior para a indústria, mas pode ajudar o consumidor de forma significativa, não é mesmo? E eu falo aqui de produtos com diferencial, mas os nossos produtos tradicionais, os pré-prontos, o integral, o parbolizado, o arroz branco, poderiam ter um diferencial lá dizendo, produto com baixo índice glicêmico. Por que não? Fica sementinha para nós pesquisadores, para a indústria, para os consumidores, de que essa informação ela pode ser bastante relevante, principalmente para a área da saúde. Gostaria de agradecer ao LabGrãos pelo incentivo na pesquisa, desde 2012, quando eu cheguei aqui, e ao Reader Institute. Foi lá que eu aprendi um pouquinho mais sobre digestibilidade, durante o meu período de doutorado, e sou muito grata, porque se hoje nós estamos conseguindo fazer essas análises de digestibilidade in vitro aqui no nosso laboratório, foi por incentivo e parceria deles. Então, seria isso. Muito obrigada.